que o mundo vive ciclicamente. Seja numa era mais racional, seja numa era mais sentimental. A gente já viveu eras de muitas trevas. Por exemplo, nas guerras, né? Primeira, Segunda Guerra, na época do nazismo, trevas mundiais. E essas não foram as primeiras. Outras já existiram. E hoje, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo numa dessas eras. A era da insensatez. Na era da insensatez, a impressão que tem, e eu acho que você deve ter a mesma impressão que eu, é que praticamente tudo que a gente vê nos deixa assim assustados, perplexos, angustiados. Parece que para todos os lados só tem angústia. Você liga a TV, você vê o discurso do político, você vê a conversa do amigo, você vê os papos da internet, você vê as redes sociais e tudo cansa, tudo desgasta, tudo nos rouba a esperança. E quando isso acontece, a gente ativa em nós algumas proteções. E uma delas é o embotamento, é a diminuição dos sentidos. Então, a gente vai passando a ser pessoas que veem, mas não enxergam. Pessoas que escutam, mas que não ouvem. A gente começa a saber, a gente é tocado, mas a gente não sente. E aí é o primeiro passo para que a gente vá se transformando em zumbis existenciais. Nós vamos perdendo os nossos sentidos. Nós vamos negociando os nossos sentidos à medida em que nós nos vemos expostos numa era de tamanha insensatez. Por isso, meu senhor e minha senhora, a minha insistência como jardineiro nesse jardim é plantar sementes que reativem a sua interação com a vida, porque o que você precisa não é se esconder. O que você precisa não é negar. O que você precisa não é de um escudo, de uma religião, de uma crença que te dê a ilusão que agora você está protegido. O que você precisa é promover em si próprio uma outra era, para além da era da insensatez como essa que nós estamos vivendo, e promover em si próprio a era da lucidez, a era da sensatez, a era do bom senso. Se o mundo carece de movimentos nesse sentido, a gente fica um pouco mais esperançoso de que horizontes começam a aparecer nessa direção na medida que indivíduos entendem a necessidade de se colocar justamente nessa exposição à luz, nessa exposição ao sol, que de alguma maneira liberará os nossos sentidos novamente para que então a gente veja e enxergue, a gente escute e ouça, que a gente seja tocado e sinta. E eu tenho uma razão para me animar com isso. A vida nunca deixou de falar. As mensagens que chegam pela manhã, muito além desse podcast que você recebe no seu WhatsApp, nunca cessaram. A gente que deixou de ver as interações da vida de maneira sutil, dos sonhos que a gente tem no meio da madrugada, dos insights que a gente nem percebe, porque a nossa mente está tão ocupada pelas redes sociais, pela pressa, pela angústia de viver nos tempos modernos, de viver no isolamento, de viver na pandemia, pelo bombardeio que a gente tem para todos os lados, tentando nos incutir paixões e rancores e raivas, justamente para que nós sejamos fisgados pela dor. Tudo isso dificulta você enxergar algo que nunca cessou. Você que está cansado e cansada, eu sei, eu me sinto assim muitas vezes, só se lembra de que a vida não parou, não cessou. E por mais que tudo pareça muito desanimador à nossa volta, existem outros lados, outras perspectivas para onde eu posso olhar, para além dessa, onde hoje eu vejo e só me desencanta e só me entristece. Foi assim, depois de muitas trevas, que lá no século XVIII, por exemplo, iniciou-se um movimento que depois na história ficou conhecido como o século das luzes. Mas depois ele passou, e depois outros vieram, e depois outros passaram. E esse é o movimento cíclico da vida, como as estações do ano, a primavera, o verão, o outono e inverno. Como as estações do dia, a manhã, a tarde, a noite e a madrugada. E uma dá lugar à outra, e uma conversa a sabedoria a outra, por mais que pessoalmente a gente possa preferir mais uma do que outra. Mas essa é a vida, e esse mosaico de experiências, essa composição de eras, não só as eras históricas,
do coletivo, da sociedade, mas as eras individuais, onde eu sou muitos, é que eu tenho o desafio de me manter sensível, de me manter aberto. Eu sei que a gente tem se fechado, eu sei que a gente sente medo muitas vezes, eu sei que a sensibilidade aguçada numa sociedade como a nossa, muitas vezes ela dói, ela arde, ela faz mal. No entanto, não perca. Só não perca a esperança, só não perca a sensibilidade, só não perca o seu jeito de olhar, o seu jeito de ser e, especialmente, a sua humanidade. Quanto mais zumbis nós nos tornarmos, mais esperançosos e mais vulneráveis a gente vai estar para os salvadores da pátria, para as religiões, para os gurus, para os políticos, seja lá para quem for, e de alguma maneira tenta te cooptar e te roubar a condição mais linda que você tem, que é ser humano. Casa de mistérios, casa de Deus, portador de uma ambivalência maravilhosa. Dentro de você mora essa eternidade que a gente não sabe nominar, que não tem nomenclatura, que não tem linguajar. A gente tenta expressar a nossa eternidade na nossa arte, nos nossos afetos, na nossa esperança, na nossa música, na nossa religião, na nossa filosofia, na nossa ciência, mas ainda assim não é suficiente, isso continua na gente. Ao mesmo tempo, a consciência da nossa finitude, que é linda também, sabendo que tudo passa. Hoje estamos e amanhã não mais. Por isso, meu querido e minha querida, aqui nesse jardim, já estou quase pegando meu sapato, hoje eu não vou ler nenhum texto, eu só vim bater um papo contigo e plantar essas sementinhas aqui enquanto a gente conversa. Mantenha-se aberto, mantenha-se sensível, mantenha-se exposto ao sol, à chuva, às expressões mais sutis e mais ordinárias da vida. Não seja sequestrado pela expectativa do extraordinário. Porque se você não perceber o ordinário, se você não sentir essa terra aqui, ó, no nosso pé, enquanto a gente conversa aqui no jardim, esqueça as mensagens dos extraterrestres, Deus, a religião, não. É o ordinário. Para que então, repito, na era da insensatez, quando a maioria fala e não sai nada, só sai ruído. Quando a maioria pensa e não sai nada, só sai ódio. Todos veem e ninguém enxerga, todos escutam e ninguém ouve, todos são tocados e ninguém sente. Para que você se preserve e siga esse caminho maravilhoso, dolorido, difícil e desafiador de ser humano. Essa é a nossa jornada. E é para isso que a gente está aqui. Tá bom? Então tá bom.